Bom dia, tudo bem com você? Quero ler uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Evangelho de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 25, vamos ler até o 29. Um texto muito rico, muito maravilhoso, dos quais relata a palavra do Senhor, dito pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Olha o que diz no versículo 25. Jesus disse: em verdade lhes digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Muitas informações aqui nesses 5 versículos, né? Muitas informações a respeito de uma questão muito importante, que é a questão da vida, a questão da salvação, a questão da realidade do ser humano. Uma coisa que nós nos programamos para muitas coisas, né? Mas nós pouco nos programamos para a morte, que é uma coisa certa, né? Uma das maiores certezas que nós temos é da morte. Então, por que não se preparar para esse momento? Se você sabe que você vai morrer, então por que você não se prepara para isso? E Jesus está falando nesse texto exatamente da vida, exatamente da morte. Mas existem muitas informações embutidas aqui nesses versículos, que João, o evangelista João, ele no evangelho que ele escreve, ele trata de muitos paralelismos, né? Na verdade, alguns dualismos. João, ele fala de vida, fala de morte, né? Ele fala das luzes, fala das trevas, né? Assim, João, ele fala muito essa questão de alguns dualismos, né? O espírito, a carne. Você encontra muito isso no Evangelho de João. E nesse texto, Jesus está falando de vida e de morte. E no Evangelho de João, você pode entender que sempre que há a palavra vida, certo? Representa vida eterna. Vida para Cristo não é somente essa vida aqui que passa, certo? Para Cristo, vida é ter uma eternidade com Deus. E morte não está relacionado, essas duas palavras, a dimensão. Existe a dimensão terrena e a dimensão eterna, certo? Então, para Cristo e para o Evangelho de João, que João escreveu, a palavra vida, ela diz respeito à vida eterna. Ou seja, para Cristo, você pode estar vivo na dimensão terrena, né, nessa nossa dimensão, mas você pode estar morto na dimensão eterna. Então para Cristo, essa pessoa que está afastada de Deus, ela está morta, certo? É isso que ele está querendo dizer. E no texto que nós lemos, Jesus vai dizer, como nós lemos, ele diz: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aí você me pergunta, morto ouve? Porque Jesus está dizendo que os mortos ouvirão a minha voz, né? Ouvirão a voz. Na verdade, Jesus está falando de 2 tipos de mortos, certo? Mas em relação a vivos, a vida, ele só fala de um tipo de vida, certo? Jesus está falando, primeiramente, veja, observe comigo, que no versículo 25 ele diz: em verdade
Lhes digo que vem a hora, e já chegou, presta atenção, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E lá no versículo 29, ele diz, versículo 28, ele diz: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Aí Jesus já está falando de dois tipos de morte, certo? A morte espiritual, primeiro, no versículo 25, ele fala da morte espiritual. E depois, ele fala da morte eterna, certo? Que são dois estágios, vamos dizer assim. Por quê? Jesus está dizendo que vem a hora e já chegou, ou seja, naquela hora que ele estava falando, já havia chegado a hora em que os mortos, quais mortos? Os que vivem aqui na terra, certo? Os mortos espiritualmente, são aqueles que estão afastados de Deus, são aqueles que não conheceram a Cristo. Os mortos espiritualmente, eles são aqueles que não confessaram a Cristo como Salvador. São aqueles que estão mortos nos seus pecados. Eles estão vivos para o mundo, mas eles estão mortos para Deus. Eles estão vivendo os prazeres desse mundo, mas eles não conhecem a presença de Deus. Eles não têm prazer em Deus. Estar morto para Deus amar mais os prazeres desse mundo e rejeitar a graça de Cristo, não se arrepender de seus pecados. Isso é estar morto para Deus e vivo para o mundo, que na verdade não há vida alguma em quem não tem vida com Cristo, certo? São como zumbis. As pessoas que não conhecem a Cristo são como zumbis andando por aí, mas eles estão mortos, tá certo? E Jesus está dizendo que os mortos ouvirão a voz. Não é isso que ele diz? Ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus estava pregando para muitas pessoas. Então, aqueles que dessem ouvido à mensagem do reino de Deus viveriam, ou seja, viverão, ou seja, se tornarão vivos eternamente. Olha que palavra maravilhosa. Por isso que nós pregamos esse evangelho. Nós pregamos esse evangelho que só há vida em Deus, só há vida em Cristo. Sem Cristo não há vida. Então você que está me assistindo aí, de repente você pode estar morto, mas você pode ouvir essa voz hoje. A voz de Cristo falando dentro do teu coração e te chamando para a vida. E aí você pode realmente viver, como Jesus está dizendo. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão, aqueles que atenderem. Deus está falando, Cristo está falando por meio da sua igreja, por meio desse vídeo, por meio dos pregadores, por meio da Bíblia, por meio dos louvores. Cristo continua falando, mas alguns mortos não ouvem. Mas há alguns mortos que ouvem. Ouvem a voz do Filho de Deus e vivem. E depois, Jesus vai falar de uma outra dimensão de morte. Observe. E aí, essa dimensão da qual Jesus está falando, ele diz que vai chegar esse momento. Observe o 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Jesus está falando da ressurreição, certo? Jesus está falando agora da morte eterna, né? Por quê? Haverá ressurreição para todas as pessoas. Todos ressuscitarão. Os salvos e os condenados ressuscitarão. Não há salvação depois dessa nossa dimensão aqui. Por quê? Aquele que está morto espiritualmente, há esperança para ele. Porque se ele ouvir a voz, se você hoje ouvir a voz, entregar sua vida para Jesus, você pode deixar de ser um morto espiritualmente e se tornar um vivo eternamente. E conhecer realmente a vida eterna. Agora, a pessoa que já morreu, né? Que já morreu, que eu digo assim, o espírito já separou do corpo, né? A alma separou do corpo. E aí, aquele corpo está na sepultura, tá certo?
Então Jesus está dizendo que vai chegar essa hora. Depois que a igreja, quando houver o arrebatamento da igreja, né? Primeiramente serão ressuscitados aqueles que são salvos em Cristo. E depois da grande tribulação, certo? Depois do milênio, haverá a ressurreição dos condenados, dos mortos, porque Jesus está falando aqui dos mortos, né? Então, nessa ressurreição, esses mortos, espiritualmente e eternamente, eles irão ressuscitar, mas irão ressuscitar para juízo, para julgamento. Essa palavra ela é muito profunda, certo? Porque haverá ressurreição para todas as pessoas. Olha o que Jesus está dizendo nesse versículo 29, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Tá certo? Então confesse a Cristo enquanto é tempo. Tá certo? Porque em momento nenhum nas Escrituras nos dá respaldo para nós nos apegarmos a uma salvação após esta dimensão, após esta vida terrena. A oportunidade é hoje. A oportunidade de conhecer a Cristo é hoje, de confessar os pecados é hoje, de se arrepender é hoje. Não é depois. Porque depois que a sua alma separar do corpo, e se você não conheceu a Cristo enquanto em vida, e você está ouvindo essa mensagem, você está tendo a oportunidade de ter vida em Cristo. Mas depois que passar essa dimensão, não há mais. Não há mais salvação. Tá certo? A salvação era decidida em vida. Tá certo? A palavra do Senhor está sendo pregada. Então isso é muito sério. Eu quero realmente aqui falar isso com muita seriedade. Muita seriedade mesmo. Tá bom? Porque se você morrer, né? Como a morte que nós conhecemos, a morte física, e você não tiver conhecido a Cristo, você não tiver entregado sua vida para Cristo, o seu destino é o inferno. É o juízo. Porque não há mais nada a fazer. Hebreus capítulo 9, versículo 27. A Escritura Sagrada vai dizer que após a morte segue-se o juízo. Então, entregue sua vida para Jesus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa hora já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Jesus tem vida para você. Jesus tem vida para você não somente aqui, mas também em toda a eternidade. Tudo isso aqui vai passar. E Jesus tem uma eternidade. Ou você pode passar uma eternidade com Cristo, ou uma eternidade sem Cristo, que é o inferno. O inferno é não ter a presença de Deus. O inferno é o afastamento de Deus. Coisa terrível é viver afastado de Deus. Coisa terrível é não viver na presença de Deus. Tá certo? Hoje nós temos muitas coisas de Deus. Ainda o homem que não crê em Deus, ele vive o benefício das maravilhas de Deus. O ar que nós respiramos, as belezas naturais, o próprio ser humano, que é uma criação de Deus. Nós nos relacionamos todos os dias e é algo maravilhoso a gente conhecer pessoas, a gente conversar, a gente interagir, o conhecimento, a ciência, tudo isso é herança de Deus. Isso não é coisa do homem não, isso é coisa de Deus, tá certo? A natureza, isso é coisa de Deus. Mas o inferno é uma ausência completamente de Deus, tá certo? E a única maneira de você se livrar do inferno é confessando a Cristo como seu Salvador, entregando sua vida para Ele e ouvindo essa voz que ecoa no seu coração, da onde você estiver assistindo. Aceite a Cristo como seu Salvador, renda-se a Ele e você vai ter vida, e vida em abundância. Amém?